Olá, tudo bem? Vamos hoje, se Deus assim permitir, olhar o segundo capítulo, né, da carta de Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. E enquanto você está aí se organizando, pegando a sua Bíblia, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de fazer comentários. Se você tem alguma pergunta da aula anterior, aproveite, né, escreva para a gente e nós vamos retornar logo que for possível, né? E vamos fazer o mais rápido possível. Não queremos deixar você sem resposta se você tem alguma pergunta, né? Dentro do que nós estamos estudando, tá bom? Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Né? Eles estavam aceitando o evangelho, mas misturando o evangelho com filosofias humanas, misturando o evangelho com o misticismo, estava querendo o evangelho mais alguma coisa, né? Parece que somente o evangelho não satisfaziam eles. E infelizmente no mundo de hoje está acontecendo a mesma coisa, né? As pessoas querem o evangelho mais alguma coisa, então o produto final não será, né, discípulos de Cristo, né? Porque o que produz discípulos de Cristo? O Evangelho, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, que é Cristo, como nós vimos na aula anterior. Mas o Evangelho mais alguma coisa vai produzir um monte de coisas, menos pessoas salvas, justificadas, santificadas, perdoadas, né? Como nós vimos no final do capítulo 1, que Deus nos escolheu para justificação, santificação, redenção, né? Então, hoje em dia, né, infelizmente, o evangelho mais, né, como exemplo eu vou te dar aqui, né, mais alguma coisa vai produzir algo totalmente diferente daquilo que produziu no primeiro século. Por exemplo, o evangelho mais filosofia, né, vai dar liberalismo. As pessoas serão liberais quanto à fé, não viverão como quiserem e não como Deus quer, né? É o que mais se vê hoje em dia. O evangelho mais uma ideologia política, né, da teologia da libertação. O protagonista dessa teologia é Leonard Boff, né? Foi até excluído da comunidade católica por causa da sua defesa, né, dessa teologia. Não quer dizer que a igreja não tem seu lado social. Sim, a igreja tem o seu dever social. Mas se é só isso, né? Então, todas as entidades que se dedicam à assistência social serão salvas, sem o evangelho, né? Então, outro exemplo, o evangelho mais experiências, né, subjetivas, dá o misticismo. Como as igrejas estão abarrotadas de misticismo, né? As pessoas fazem as coisas por medo, por temor, por medo, e não por gratidão e amor a Deus. Por quê? O misticismo entrou dentro das igrejas e, infelizmente, os falsos pastores, né, que seguem essa tendência, promove o quê? Milagres, expulsão de demônio. Fala o tempo todo de demônio, 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 milagres, prosperidade, né? Menos o evangelho. E as pessoas estão buscando o quê? Só se dar bem nessa vida. Enquanto Jesus disse que nós passaríamos por aflições, que seríamos expostos, né, à vergonha pública, seríamos mortos pela tua palavra, pelo teu nome, perseguidos, maltratados, injuriados, blasfemados. Mas as pessoas querem uma vida tranquila, em nome de Jesus, debaixo desse sol, e nem está pensando na sua salvação, na eternidade, né? Então,
o evangelho mais experiências emotivas, né? O misticismo. Agora, e o evangelho mais o pragmatismo, né? Que também é muito forte no mundo de hoje, dá um produto de lucro, né? Os púlpitos viraram balcão de negócios e os clientes são os crentes que compram tudo enquanto é coisa mística para se livrar, né, do mal olhado, dos maus espíritos, dos demônios, como se as pessoas tivessem algum poder de nos ferir, de nos atacar. E não tem, não tem. Né? Sabe quem faz mal a você mesmo? Você. Se você imagina que essas coisas têm poder sobre a sua vida, você fica atordoado. Mas se você tem uma fé sólida em Cristo, pode fazer e falar o que quiser, que você nem se importa. Por quê? Você tem uma fé sólida em Jesus Cristo. Então, cuidado com o pragmatismo, com o misticismo, com as ideologias políticas, né? Vamos ficar com o Evangelho, né? Vamos ficar com Jesus Cristo e com Ele, e vivendo por Ele, para a glória dEle, nós vamos, segundo as próprias Escrituras aqui de Corinto, né? Nós vamos envergonhar os sábios, derrubar aqueles que dizem ser alguma coisa, né? Nós que somos desprezados vamos reduzir a nada os que dizem ser, né, alguma coisa. Isso foi no finalzinho do capítulo 1. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo tem para nos falar aqui no capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, então Paulo visitou a igreja na cidade de Corinto, foi lá pessoalmente, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de palavras, nem com linguagem, a ostentação de linguagem, nem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Sem a morte de Cristo na cruz por nós, sem a ressurreição dele depois, nada aconteceria. Então, nós temos que voltar a recontar a história de Jesus para que as pessoas creiam em Jesus e obedeçam a Jesus. Arrependam dos seus pecados, deixem os seus maus caminhos e voltem para Jesus. E que nós sejamos diminuídos e que o nome de Jesus seja exaltado na nossa nação. Hoje existe, como na igreja de Corinto existia, né, o culto à personalidade. Nomes de pessoas estão sendo exaltadas por aí. Enquanto o único nome que nos leva à redenção, à salvação, à justificação, ao perdão é Jesus Cristo. Vamos parar de louvar os homens dentro das igrejas, vamos louvar a Deus. Vamos tratar todos com honra e respeito, mas vamos adorar somente a Deus. E aí Paulo está dizendo, porque decidi não saber nada a não ser Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, não tinha como negar que o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo, porque a mensagem dele foi confirmada mediante o poder, a demonstração do Espírito Santo, e ele não precisava usar de sabedoria humana, né? Hoje o que mais tem nas igrejas, né? Não são mais pregadores da verdade, são pessoas que falam coisas que seu ouvido gosta de ouvir para que você se dê bem nesta vida. E a vida por vir, irmão?
Olha, eu tenho 55 anos. Meu tempo nessa terra está esgotando. E o seu também. Você vai morrer, e eu também. Onde vamos passar a eternidade? Na melhor das hipóteses, eu devo viver mais uns 20 anos. Na melhor das hipóteses. Aí eu vou estar lá com 75. Mas a morte vai chegar para mim. Que adianta se dar bem nessa vida se perdermos a vida eterna no céu? Não adianta nada. Seus bens não justificam você. Você morrer em plena saúde física não te dá redenção. Mas morrer em Cristo, com Cristo, para Cristo, vida eterna. Mas para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Em tudo que ele disse. E não apenas em alguns mandamentos, né, que até nos beneficiam. Mas tem mandamentos de Cristo que você vai ter que dizer não a si mesmo para obedecê-lo. Amar inimigos? Como? Por nós mesmos? Incapazes. Mas pelo poder de Deus? Possível. Eu posso desejar o bem para a pessoa, orar por ela, e se ela tem alguma necessidade, eu posso suprir. Porque Jesus mandou. Virar o rosto quando alguém me golpeia na face? É difícil. Mas Jesus mandou. Fugir de toda aparência do mal, tirar o mal das nossas casas, viver uma vida íntegra, justa, piedosa, honesta. Então, o Evangelho de Cristo transforma as nossas vidas, nos levando a ser pessoas honestas, piedosas e justas. Né? Se você não tem sido, hoje é o dia do arrependimento. Arrepende, volta para Deus, confessa a Ele seus pecados. Se você ainda não foi batizado, seja. E decida seguir a Cristo de todo o seu coração. E Ele te enriquecerá com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O problema de hoje no mundo religioso é que eles pegam as bênçãos materiais que foi falada a Israel, física, e quer transportar para os dias de hoje. Não pense que esse mundo vai melhorar, irmãos. Vai só piorando. O amor vai esfriando. As pessoas cada vez mais egoístas e mesquinhas. O único poder para transformar esse mundo é o Evangelho de Jesus Cristo, que você tem na sua Bíblia. Aqui eu estou só com a minha Bíblia, mais nada. Palavra de Deus, mais nada. Então, o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo diz, quando eu estive aí, eu anunciei o Evangelho, que era necessário que o Cristo morresse, padecesse, fosse sepultado, ressuscitado ao terceiro dia. E foi necessário que ele fosse ao céu para nos enviar o Consolador, o Espírito da promessa. E ele foi nos preparar morada no céu. Enquanto isso, seremos atribulados, perseguidos, maltratados, injuriados, blasfemados, mortos. Está disposto a morrer por Cristo? A perder seu emprego por falar a verdade? A ser honesto? Numa sociedade corrupta igual a nossa? Honrando, seus compromissos financeiros, não dando calote em ninguém, pagando seus impostos, por mais que você ache que é injusto, mas pagando, porque o Senhor mandou. O Senhor que mandou. Pagai tributo, lá em Romanos 13. Mas eles desviam e... o problema é deles. O seu dever é pagar, como é o meu dever pagar,
Então, como vai suas finanças? Como vai sua vida familiar? Como vai sua vida sexual? Como vai sua vida pessoal? Como estão seus relacionamentos? Como está a sua jornada, a sua caminhada com Cristo? Né? Não é o evangelho da prosperidade que eu estou pregando aqui, nem o evangelho da justiça social, não negando o fato que temos que cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, é dever da igreja. Mas eu não estou aqui pregando a teologia da libertação, nem um evangelho pragmático que visa lucro, que faz de você apenas um feirante. E os balcões, os púlpitos, né, como balcões de comércio. Eu não estou aqui pregando isso. Pelo contrário, eu abomino essas mensagens. Porque não é de Deus e leva as pessoas para o inferno. É tudo que eu não quero. Eu quero ver as pessoas salvas, perdoadas, com famílias equilibradas, pessoas honestas, que não deve nada a ninguém, a não ser o amor que Jesus falou, né? Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Pessoas que vivem bem umas com as outras, que amam, que perdoam umas às outras. Então, Paulo não queria que a fé dos irmãos fosse apoiada na sabedoria humana, no verso 5 ele diz isso, e sim no poder de Deus, né? Então, o evangelho verdadeiro está centralizado no ensinamento, nas obras de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, para receber o reino do Pai e nos entregar na dádiva do Espírito que Ele concedeu depois que Ele foi ao Pai, que nos chama ao arrependimento. Se você rouba, não roube mais, trabalhe agora. E não é para trabalhar para si, é para trabalhar para ter com que ajudar os necessitados. Está lá em Efésios, capítulo 4. Você que vivia uma vida promíscua, sexualmente, adulterando, vivendo na imoralidade, pare e decida viver uma vida honesta agora. Né? Você que vivia devendo todo mundo, enrolando todo mundo, pague. Né? Corrija-se. Ou seja, o evangelho baseado em Cristo nos leva a uma transformação de vida. Né? E no lar? Você como marido está cuidando das coisas, né? De como agradar a sua esposa? É isso que Paulo ensina. Né? Que o marido vive para agradar a esposa e a esposa vive para agradar o marido. É assim que estamos vivendo? E quando nós agradamos nossas esposas e elas nos agradam e juntos servimos a Deus, é bênção pura, não é? E como pais, você está vivendo, né, ao lado dos seus filhos e enquanto eles estão crescendo e caminhando, você está ensinando a sã doutrina de Cristo para eles? E como filhos, vocês estão obedecendo seus pais em tudo? Então, o evangelho de Cristo transforma. O evangelho dos homens, não. Então, você tem que decidir. Sua fé está baseada na palavra de Deus ou no que o seu pastor diz? Ou o que a sua instituição religiosa afirma ser verdade? Ou você está baseando a sua fé nas Escrituras, né? Na palavra de Deus? Né? Então, versículo 6 a 9 agora, vai falar para nós, né, algumas verdades, né, absolutas também,
que nós fomos concebidos por Deus para viver uma vida no céu, não na terra, no céu. Nós devemos viver como se estivéssemos mortos para esse mundo, e esse mundo mortos para nós, amando e servindo as pessoas para que elas vejam em nós o poder de Deus, a glória de Deus, e convertam dos seus maus caminhos e voltem de todo o coração para o Senhor. Aí no verso 6, Paulo diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que reduzem a nada. A sabedoria do homem deste século, do século 21, não serão reduzidas a nada, não vai dar em nada. Como dos poderosos daquela época, como os sábios daquele século, não deram em nada. Então, qual é a sabedoria que o apóstolo Paulo expunha diante dos experimentados? Quem são os experimentados? Os irmãos e irmãs que não ficaram com uma fé infantilizada, mas desenvolveram-se na fé, por temor a Deus, cresceram no amor, cresceram no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque levaram o cristianismo a sério, né? E aí eles foram experimentados, foram provados, né? E experimentados e aprovados. E aí Paulo está dizendo, mas não sabedoria desse século ou conhecimento desta época. Por quê? Porque isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, né? Cristo ficou oculto, né? Por séculos, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, esse mistério que estava oculto agora foi revelado a nós, é quem? Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de uma mulher, nascido numa manjedoura, numa gruta, mais precisamente. Teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, né? Assim, tornou carne mesmo, homem. Teve que aprender, né? Deus se fez carne, né? Viveu uma vida humilde, simples, pobre, né? O Criador de todo o ouro e toda a prata se tornou pobre por amor de nós. Que amor, né? Que grandeza de sabedoria, de conhecimento, de doação. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E nos reclama de volta para Ele, por meio da pregação do Evangelho. Então, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria, este conhecimento, esse poder está à minha disposição e à sua, se eu e você abrirmos nossos corações, nossa mente e tomarmos o propósito de obedecê-lo, né? Como é interessante saber que Deus, em Cristo, tem preparado para nós, coisas que nós jamais, com os olhos humanos, ouvidos humanos, podia ver ou ouvir. Em Cristo, Deus tem preparado coisas incríveis para nós.
Mas Deus não revelou pelo Espírito, tá vendo? Então, aquela sabedoria oculta, aquele mistério oculto, agora revelado, que é Cristo, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Em vez de você querer as coisas temporárias desta terra, tendo uma fé infantilizada, buscando as coisas momentâneas, passageiras, terminais, por que você não busca as coisas celestiais, eternas, que só o Espírito Santo pode nos revelar e nos mostrar? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas com sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo, olha, nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós temos comunhão com os apóstolos, através dos seus escritos. Porque eles tinham a mente de Cristo. E nós queremos ter a mente de Cristo. Aí nossos olhos vão ver coisas e nossos ouvidos vão perceber coisas, né? Nosso coração vai entender coisas que homem algum pode. A não ser pelo poder do Espírito do nosso Deus. Deus tem preparado coisas maiores para mim e para você. Não coisas deste século, deste mundo, que com o uso se consome, com o uso se destrói, se desfaz, se desmancha. Mas coisas eternas no céu. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Busque essas coisas. E só existe estas coisas em uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mediante o seu Espírito, que é dado a nós, quando nós lhe obedecemos. Quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, ele nos concede gratuitamente o seu Espírito. Não é mérito meu ou seu, mas é dádiva de Deus. Que Deus possa te abençoar com mais esta lição e que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho, que nós possamos tomar o propósito de dizer, assim diz o Senhor. Ou, olha, o apóstolo Paulo está dizendo que ele não pregou com ostentação de palavras, sabedoria humana, mas no poder do Espírito, com demonstração do poder de Deus. E é isso que nós precisamos. Né? O mundo está enjoado de crente. Mas há espaço no coração das pessoas para o verdadeiro Evangelho, que é Cristo. Para pessoas transformadas pelo Evangelho, há espaço. Mas as pessoas estão enjoadas de crendice, de superstição, de mentiras, de engano, de falsidade, de hipocrisia. As pessoas estão cansadas, as pessoas não querem isso. Mas se você abrir as Escrituras com as pessoas e ler com elas, elas vão ver que Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre o que eu acabei de falar, a não ser o próprio homem, com seus interesses mesquinhos e egoístas,
com a sua ganância, usando o Evangelho para construir impérios, usando o Evangelho para viver uma vida nesse mundo regada de ostentação e vaidade. Mas o Evangelho de Cristo, olha para a vida dos apóstolos, todos eles morreram por causa da fé. Olhe para a história da igreja do primeiro século, eles eram perseguidos, caçados como animais, mortos, torturados. E hoje nós queremos um Evangelho que facilite a nossa vida. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos chama a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e a segui-lo. Está disposto? Que Deus te abençoe.